Vamos lá causar polêmica e conversa no mercado. Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, considere a opção de se inscrever. O título aí não é clickbait, é verdade. Por que eu parei de fotografar eventos sociais, sendo que os meus dois últimos cachês foram 22 e 25 mil reais? Vamos lá. Vamos por partes. Assista até o final, que você vai entender o meu raciocínio e, obviamente, você vai entender essa questão aí dos 25 mil reais. Eu inventei de falar em uma live no TikTok, alguns dias atrás, que meu último trabalho, que eu trabalhei como fotógrafo de evento social, eu tive um cachê de 25 mil reais. E isso surpreendeu e muitos me chamaram de mentiroso. E, enfim, a conversa rendeu. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando, né? E se eu falar então que eu tenho um amigo, um conhecido meu, que já chegou a cobrar 280 mil reais de cachê em um evento social? Eu acho que eu seria chamado de louco, né? Mas sim, existe. Para quem não sabe, eu entrei na fotografia social no ano de 2006, por intermédio de algumas fotos que eu contratei um fotógrafo para fazer as fotos da minha filha, acabei gostando, acabei me aprofundando no assunto e quando eu vi, eu estava imerso neste meio. E eu lembro que quando eu comecei, eu tinha um objetivo, e esse objetivo era bem claro, era atingir um público e ter uma renda de até 5 mil reais por mês, quando eu comecei. E não demorou muito tempo para mim chegar a vender cada produto meu por 5 mil reais na época, né? Fazia quatro casamentos por final de semana ali, circulando entre valores entre 5 mil, 6 mil reais, 7 mil, não, acho que aí já é um pouquinho mais para frente, 3.500 até 5 mil reais ali os pacotes circulavam. E eu fui conquistando o mercado, comecei a estudar um pouco mais as pessoas, comecei a estudar um pouco mais de nichos de mercado, isso eu tô falando lá de 2010, 2009. E lá por 2013, 2014 eu comecei a entrar no nicho de mercado que eu de fato buscava. Eu até vou ver se eu acho alguns vídeos aqui para colocar. E um dos fatores era que eu tinha foto e vídeo. Eu tinha os dois produtos para oferecer. Então eu fazia com que o cliente... eu resolvia um problema do cliente. Ele teria que contratar apenas uma pessoa, uma empresa, uma só pessoa seria responsável. E eu sempre me preocupei muito em cuidar de pessoas. Ou seja, entender o pensamento das pessoas, resolver aquilo que era a dor da pessoa naquele momento. Esse é um mercado complicado, onde aqueles que fazem tudo certo de fato começam a se destacar. Então foi o meu caso, eu construí uma história, eu lutei contra uma região inteira, ou seja, eu era o cara novo que chegou com outra proposta, que trazia tudo diferente do que o mercado apresentava naquela época e invertia a lógica daqueles que achavam que tinha que ser feito de outro jeito. Então tudo que o outro vinha e dizia que não dava para fazer, eu fazia. Por exemplo, quando eu comecei, até quando eu quase terminei também não, né? Mas digamos assim, ó, lá de 2008, quando eu comecei a ganhar um pouco mais de corpo no mercado, até o ano de 2014, 15, as pessoas vendiam por foto. Não, 30 fotos, 40 fotos, e eu nunca vendi nenhuma foto. Desde o começo eu colocava na cabeça do meu cliente que o que eu vendia não era fotografia, era estar lá para resolver aquela situação e eu entregaria todas as fotos. Então, o meu trabalho nunca foi 50 reais a foto, não, era um cachê, para mim estar no teu evento custa tanto. Então, eu sempre trabalhei deste modo e isso era contrário à maneira que as pessoas trabalhavam. E eu recebi inúmeras e inúmeras críticas por isso. E eu trabalhei muito, mas eu trabalhei muito. Eu posso dizer que de 2013, 14, 15, 16, eu fiz todo e qualquer evento de alto padrão que tinha na minha cidade. Todos os eventos grandes na minha região eu atendia. Não só na minha cidade, né? Um pouco maior assim, um pouco mais amplo. Dentro de uma, claro, obviamente, dentro de uma região, né? Cada região tem os seus nomes favoritos. E eu fiz de tudo. Lá por 2017 eu estava tão sugado desse mercado, tão sugado, tão desgastado de
tanta responsabilidade sobre os meus ombros que eu comecei a anunciar que eu não faria mais fotografia, que eu partiria somente para o vídeo. E foi o que eu fiz, né? Comecei a não pegar mais, eu atendi, na verdade, orçamentos vendidos até março de 2020. Eu normalmente fechava, lá no começo eu fechava com 2 anos de antecedência e por último eu já estava fechando apenas com 1 ano de antecedência e de 2019 em diante eu não vendi mais nada. Ou seja, eu apenas fechei 2 ou 3 eventos para o ano de 2020, se eu não me engano, porque a ideia era parar. E aí veio aquela história toda que a gente já sabe, que é a pandemia, e eu acabei tocando esse projeto à frente, que era parar, mas tinha que ter coragem para isso. E eu tava ali naquela, eu vou, mas não, tá, mas se vir um orçamento bom, eu vou fazer. Se de fato o orçamento for bacana, eu faço. E faltava aquele empurrãozinho, sabe? Só que aquilo já estava me consumindo por dentro, eu já não aguentava mais estar dentro dos eventos. E eu posso enumerar muitas coisas aqui para dizer para vocês o que me tirou de dentro dos eventos e o que me desgastou. Mas eu acredito que eu não estaria sendo justo aqui com muita gente que passou pelo meu caminho se eu estivesse citando, né? Acabou a bateria. Seguimos. Bom, como eu disse, eu poderia citar aqui inúmeros motivos os quais me fizeram parar de fotografar, mas eu fui criando um bloqueio interno, um problema interno que já estava me causando um tipo de... sei lá, não sei explicar... quase que uma depressão, talvez, digamos assim. Eu entrei num loop automático daquelas coisas e comecei a fazer coisas por fora que eu comecei a entender que dava para viver daquilo ali e não precisaria estar num sábado à noite. Eu acho que eu passei uns 10 anos sem ficar um sábado em casa, trabalhando 4 eventos por final de semana. E os meus 2 últimos eventos, sim. O meu penúltimo evento foi 22 mil reais de cachê e o meu último evento, que eu cumpri há pouco tempo agora, que inclusive teve um retardo aí, foram 25 mil reais. Tá, mas como é que alguém em sã consciência larga um negócio que te paga 25 mil reais em 8 horas? Pois é, gente. Tem alguns fatos aí que precisam ser bem esclarecidos. Eu moro numa região pequena, uma cidade de cerca de 50 mil habitantes, e aos arredores aqui, digamos que se nós juntarmos toda a região aqui, vai dar 200, 250 mil ou talvez 300 mil habitantes. Digamos que eu usei tudo que tinha na minha região, né, todos os grandes eventos que tinham condições de me contratar, quando eu estava na ativa, eu fui contratado para fazer. Escaparam-se pouquíssimos eventos de grande padrão, pouquíssimos, assim, eu conto na ponta dos dedos os grandes eventos que eu acabei não fazendo naquela época. Só que tem um porém. Não é todo mundo que consegue arcar com um custo de um fotógrafo que cobre 25 mil reais. Não é todo mundo que consegue arcar com o custo de um fotógrafo que custa 280 mil reais, que é o caso do Everton, que é um amigo pessoal que eu tenho, um fotógrafo que por muito tempo foi muito conhecido no Brasil por fazer casamentos de altíssimo padrão. Entenda que não era todo o casamento que o Everton cobrava 280 mil e não era todo o casamento ou toda a festa de 15 anos que eu cobrava 25 mil, 18 mil, que a maioria era 18 mil. Eu girava ali entre 18, já para o fim, né, do meu negócio, 18, 22, 25 mil. Não é todo o cliente que tem potencial para isso. Ou seja, eu teria que escalar isso a nível Brasil. E para escalar nível Brasil, eu teria que entrar numa outra briga, uma outra briga muito maior. Então, é muito cômodo quando eu estou dentro do meu lugar, da minha região, onde todo mundo me conhece por diversos outros motivos, ou seja, porque eu trabalho com campanha eleitoral, ou seja, porque eu faço clipes musicais. São 17 anos, 16 para 17 anos de fotografia. Então, tem quase 17 anos de história construída. Então, nesse local, eu era a autoridade sobre aquilo que eu estava fazendo. Eu saí do mercado quando eu estava em alta no mercado. Eu não saí do mercado porque eu estava vendendo menos ou porque eu queria me esconder no mercado. Não, eu saí do mercado porque eu cansei. Simplesmente é isso. Eu entrei num burnout
absurdo que eu não conseguia fazer mais nada. De 2018 a 2020 eu vivi no automático, simplesmente no automático. E eu sou uma pessoa que eu preciso estar empolgado 24 horas para produzir. Então eu decidi que eu teria que buscar alternativas. E essas alternativas estavam do meu lado, que era o vídeo no caso. Eu já tinha um trabalho consolidado nos vídeos. Principalmente, eu tinha um trabalho consolidado com as bandas, com os cantores do sul do país. Todos, eu não posso dizer todos, mas 85% dos grandes me conhecem, são meus clientes. Então eu optei por, quer dizer, isso antes da pandemia, né? Eu tava lá pensando, o que eu faço, eu vou ou não vou? Pois esse problema global veio e disse assim, não, agora é o momento, acabou, não tem mais evento social. E foi aí que eu me reinventei novamente, e de 2020 a 2021 eu fiz mais de 150 trabalhos. Não, você não está enganado. Eu fiz mais de 150 trabalhos para a internet, com lives e com, enfim, voltados praticamente ao mercado musical e corporativo. E isso, meu parceiro, isso aí causou uma mudança drástica em tudo que eu havia pensado. Tudo aquilo que a gente fala tem que ser muito observado, porque isso pode ser muito positivo ou muito negativo. Então eu dizia, um dia eu vou ter o carro tal e a casa tal. Pois eu tive o carro tal, já estou em outro e moro na casa tal. Eu disse, eu vou parar de fotografar eventos sociais. Pois eu parei de fotografar eventos sociais e vou viver de vídeo. Pois eu vivo de vídeo atualmente. A gente tem que observar muito aquilo que a gente deseja, né? Nós temos a nossa mente, a nossa boca tem um poder tremendo e nós temos que observar muito, muito de fato aquilo que a gente deseja, porque se nós não cuidarmos, quando a gente vê, a gente tem aquilo que a gente deseja ou que a gente profetiza, né? Seja para o bem ou para o mal. Então é isso, gente. Eu entrei num loop absurdo e eu decidi que iria parar. Tô ganhando muito mais do que eu ganhava naquela época? Meses sim, meses não. Às vezes dá muito, muito mais, mas muito, muito mais. Às vezes dá 2 meses, 3 meses com a renda parecida. Mas eu hoje tô feliz. Hoje é uma sexta-feira e eu terminei minha semana de trabalho e parei para gravar vídeos para o YouTube para ajudar outras pessoas. Não tem preço tu poder ficar em casa no final de semana e curtir a tua família. Eu fui curtir os meus filhos com quase 40 anos, de tanto que eu trabalhei neste mundo. Eu só tenho a agradecer, assim, eu sou extremamente grato a Deus e pelos eventos sociais, a todas as parcerias que eu formei ao longo desses anos nesses eventos. Eu quero muito ajudar outras pessoas que estão começando a entrar nesse mercado e principalmente, ajudar as pessoas a faturar com isso. Porque o que acontece hoje? Eu saí do mercado, eu converso com outros profissionais e eu entendo que eles não conseguiram evoluir a questão do nível de cliente que eles atendem e nem o cachê que eles cobram. Eles ainda estão naquela briga incessante de lutar por um valor comum. Tá todo mundo brigando na casa dos 5 mil reais ainda. É exatamente isso. No máximo que chegam lá é 7 mil. De 5 a 7 mil reais. Então tá todo mundo ainda brigando na minha região por esse tipo de mercado. Sendo que tinha um maluco que saiu do mercado que cobrava 18 mil. E é isso que as pessoas não se ligaram, que há consumidor para isso. Obviamente que a grande maioria não tem condições de chegar nesses orçamentos. Mas tem alguém de fora que vai vir e vai abocanhar esse cliente. E quem é mais novo, escala mais cedo. Eu demorei muito tempo para escalar, eu demorei muito tempo para investir a nível de Brasil, para sair, para ir buscar mais. Esse meu amigo que chegou a cobrar 280 mil reais em um casamento, ele diz a mesma coisa para mim, Márcio. Eu chego a sonhar às vezes que eu estou fotografando um casamento e eu me acordo me debatendo para me acordar. Porque isso vai produzindo dentro da gente um senso de responsabilidade e de compromisso e medo que coisas erradas aconteçam que vocês não têm noção. É diferente de produzir, por exemplo, um comercial aqui que eu produzo com um ator global. Se acontecer um erro ali, eu tenho a chance de contratar o modelo extra e o modelo ficar na outra diária e eu repetir a gravação. Um casamento não tem volta. Não tem volta. E os 15 anos, a minha maior decepção é que os 15 anos viraram, não todos, obviamente, viraram um negócio, parecia uma balada...
Eu vou conter o meu comentário aqui, eu não vou falar sobre isso. E isso estava me incomodando. Eu tenho uma filha de 16 para 17 anos. E eu já abandonei lá atrás, lá em 2012, 2013, eu abandonei um mercado promissor demais, que era o mercado dos clipes de funk, que estava começando a aparecer para mim. Eu era um dos poucos da região que fazia isso e comecei a ganhar um certo tipo de relevância. E quando eu vi que eu estava começando a entrar num meio que eu não tinha orgulho de dizer que fui eu que fiz, era o momento de dizer não, eu não quero mais isso, tá bom para mim, não é a minha vibe. Então essa é a minha escolha, de fato foi por isso que eu parei. A gente nunca diz, né, nunca mais eu voltarei. Eu fiz um teste há poucos dias, né, eu tinha aquela história assim, se alguém me pagar o que eu peço, eu vou fazer. E aconteceu isso, eu coloquei o valor que eu achava que era justo e necessário para fazer aquele trabalho, mas chegou meia-noite num evento, eu não aguentava mais estar lá dentro. Eu estava incomodado de estar naquele local. E não é pelas pessoas, porque as pessoas que me contrataram são pessoas especiais demais, enfim, são pessoas demais. Eu tenho clientes que eu construí ao longo de mais de 10 anos. E eu atendo tudo desses clientes. Tipo, eu fiz o casamento, eu fiz o ensaio de gestante, eu fiz o batizado, eu fiz ano a ano dos filhos, e agora a minha filha que está atendendo. Então a minha filha começou a atender, já vai fazer um ano e pouco, esses clientes já não são mais meus clientes, são clientes dela. Ela cobra, ela acerta, ela entrega, porque ela tá na vibe de fazer o caminho dela, né, o negócio dela. E eu não tenho interesse nenhum de voltar atrás, se Deus quiser, né, e Deus vai querer, que eu vou continuar a minha jornada aí de ensinar as pessoas, levar à frente coisinhas básicas que as pessoas não conseguem se ater e continuam cobrando pouco. E não é que cobram pouco, é porque não vale mais daquilo que estão cobrando por detalhes mínimos, né? Inclusive eu fiz um curso em 2017, que foi vendido numa plataforma chamada Udemy. E nesse curso, apesar que eu olho ele hoje com um olhar meio estranho, ele tem várias dicas de como tu encantar clientes e conseguir clientes cada vez melhores. E esse curso, eu vou deixar o link aqui embaixo, ele custa apenas R$ 9,90. Na época ele custava R$ 399. R$ 9,90. Mas o básico, que é tu captar os melhores clientes e tu ter acesso a clientes que vão te valorizar, isso tá ali. Para quem estiver ligado nisso, vai conseguir pegar esse diquinha. Apenas R$ 9,90. Tá aqui na descrição aqui embaixo. Se tu não é inscrito aqui do canal ainda, te inscreve e, obviamente, não esquece. Comenta aqui embaixo o que tu achou da minha decisão. Eu deveria de ter avançado mais e ter entrado Brasil afora, ter tentado escalar esse negócio Brasil afora, ou eu parei no momento exato e fiz a melhor escolha? Hoje eu garanto para você. Eu não posso dizer que eu regredi, porque eu não regredi, na verdade eu só avancei, eu nunca regredi, eu nunca retrocedi um ano. Talvez se eu estivesse no mercado de casamentos hoje, não sei se eu não estaria ganhando a mesma coisa, faturando a mesma coisa, mas eu tenho certeza que eu estaria muito mais estressado, muito mais preocupado do que de fato eu estou hoje. Te inscreve no canal e até o nosso próximo vídeo.